O pai de Yoon-ji, o prefeito da cidade, a tira de casa e a surpreende com um Porsche como recompensa por ter sido aceita em uma universidade renomada. Ele a manda dirigir até a universidade porque as ruas são perigosas para andar. Feliz, Yoon-ji abraça o pai. No dia seguinte, na escola, Yoon-ji se gaba do carro na frente dos amigos. Eles ficam chocados ao saber que ela ganhou um Porsche de presente e pedem uma carona. Mas ela explica que não pode dirigir até se formar no ensino médio, o que é daqui a 3 meses. Então, um garoto se aproxima e lhe dá um pacote de lamen antes de ir embora. Enquanto ele sai, ela o chama de volta e pergunta por que ele não trouxe o sabor picante que ela pediu. Ele diz que a loja estava sem o sabor picante. Irritada, ela diz a ele que esse sabor é o que ela menos gosta e pergunta se ele cuspiu nele. O garoto recusa imediatamente. Ela declara que, como não é o seu favorito, não vai comer. Em vez disso, ela cospe no pacote e diz a ele para comer. Os outros alunos assistem e riem. Quando o garoto hesita, ela pergunta se ele a acha suja. Mais tarde, ela conta ao namorado Joe que o garoto chamado Renu disse que não comeria o lamen que ela tocou porque a acha suja. Ela até pergunta a Joe como ele poderia beijá-la se ela estivesse suja. Isso deixa o namorado dela furioso e ele começa a bater em Renu. Todos observam enquanto Joe pergunta a Renu novamente se ele quer comer. Quando Renu está prestes a concordar, Joe o bate mais uma vez e o acusa de querer um beijo indireto. Quando Renu se recusa, Joe o culpa, dizendo que acha Yoon-ji suja e bate nele não importa o que ele escolha. Enquanto tudo isso acontece, Yoon-ji e suas amigas riem e ela sente que sua vida no ensino médio é perfeita. Mais tarde, em casa, seu pai manda uma mensagem dizendo que chegará atrasado para um jantar da empresa. Vendo uma oportunidade, Yoon-ji pega o carro para dar uma volta. Ela dirige rápido sob o lindo luar, até que, de repente, atropela um homem. Ela freia bruscamente, mas é tarde demais. Chocada, ela vê o homem caído no chão e percebe que causou um acidente. Num piscar de olhos, ela vê uma manchete futura. A filha do prefeito, dirigindo um carro de luxo avaliado em 100 milhões em alta velocidade, é presa enquanto a mídia a persegue. Então, ela acorda, torcendo para que tenha sido apenas um sonho. Até que sai e vê o Porsche com um amassado na frente. Na noite anterior, sem testemunhas, ela havia fugido. Ela colou um bilhete na porta da frente, pedindo desculpas ao pai, explicando que havia pisado no acelerador sem querer. Ela vai para a escola, tranquilizando-se de que nada está errado, pois ninguém a viu. Na aula, ela está tensa e com medo de que alguém descubra o acidente. Quando uma amiga menciona uma nova música, ela sente um certo alívio e entra na conversa agindo como se nada tivesse acontecido. No entanto, por dentro, ela permanece deprimida, pensando que ninguém percebeu seu delito porque não havia câmeras de segurança. De repente, Young recebe uma mensagem de alguém chamado M. Ela pergunta quem ele é e começa a ouvir uma palestra. No quadro, seu professor escreve: "O céu sabe, a terra sabe, a criança sabe, eu sei." Então, ela recebe outra mensagem de M, dizendo que ele é uma testemunha ocular. Chocada, seu rosto empalidece. Ela pergunta trêmula quem ele é, embora ache que não há testemunhas. Fingindo não saber, ela diz que vai bloqueá-lo, mas M a lembra que ele já sabe tudo o que ela fez. Isso a choca ainda mais. Agora, falando formalmente, ela pergunta o que ele quer. M a instrui a dizer ao professor Kim que está com vontade de soltar um barro no banheiro. Com uma expressão de desgosto, ela pergunta quem é Kim. M revela que Kim é o nome do professor, que ela já sabia. Isso a faz perceber que M deve estar na escola dela e na mesma série, porque ele também conhece o horário de aulas dele. Nesse ponto, Young começa a desconfiar de muitas pessoas ao seu redor. Ela primeiro pensa em sua amiga Bettina, mas se vê com muito medo de agir. Em seguida, ela pensa no pai de Hara, que trabalha para o prefeito. E então, duvida de seu namorado Joe, a quem ela chama de idiota. Com isso resolvido, ela se pergunta se aqueles que querem que ela caia podem ser Renu, Mina, Jung ou Lee. De repente, seu telefone toca e, quando ela está prestes a se levantar, o professor aponta para Renu. O professor pega o celular de Renu e Jung sente uma onda de alívio. Quando a aula termina, seu namorado tenta segurar sua mão para ir embora, mas ela o empurra imediatamente.
Todos ficam chocados, mas ela se recompõe. Joe se oferece para levá-la à loja se ela estiver chateada, e ela o deixa ir educadamente. Acreditando ter descoberto que Renu é a testemunha-chave, ela impulsivamente pergunta a uma amiga se alguém tem o número de Renu, uma pergunta que choca até Lei e Mina. Sua amiga exige saber por que ela precisa do número daquele perdedor. Ela apenas dá um breve flashback e permanece em silêncio sobre isso. Enquanto isso, na sala dos professores, o professor pede desculpas a um Reno em lágrimas. No intervalo, Jung manda uma mensagem para Amy do banheiro, chamando-o de Reno e pedindo que ele a contate assim sair da sala dos professores. Ainda preocupada com o que ele poderia saber, ela corre de volta para a aula. No corredor, ela esbarra em Young e, frustrada, exige um pedido de desculpas, lembrando-se de que Amy havia lido sua mensagem. Young sai sem se desculpar, o que a irrita. Quando ela verifica seu telefone, ela vê que está quebrado devido à queda e, de repente, percebe quem Amy realmente é. Determinada, ela jura lidar com Reno quando ele chegar à aula. Então, os alunos notam a presença da polícia do lado de fora da escola, e o rosto de Jung empalidece. 2 policiais vão direto para a sala dos professores. Ela se esforça para ouvir a conversa, mas eles falam baixo demais. De repente, um policial olha para a janela. Jung se abaixa e foge. Na aula, ela continua deprimida, pensando que a polícia está lá para prendê-la. Ela fica chocada ao vê-los conversando com Reno. Logo, um colega de classe revela que ontem o pai de Reno se envolveu em um incidente de atropelamento. Jung descobre que o homem que ela atropelou é o pai de um garoto que ela intimida na escola e ouve que o pai dele não está morto, mas na UTI. Essa notícia chocante a faz correr para a sala dos professores. Mais tarde, naquela noite, ela leva Joe com ela para visitar o pai de Reno no hospital. Embora Joe se oponha, ela precisa confirmar se o homem que ela atropelou é realmente o pai de Reno. Temendo que Joe fique bravo se ela disser para ele não segui-la, ela o deixa ir junto. No hospital, enquanto caminham, Jung vê o celular de Reno preso às costas e pede a Joe para acompanhá-lo em uma refeição. Depois que saem, ela verifica rapidamente o celular bloqueado de Reno. Desesperada, liga para Amy, esperando o celular de Reno tocar, mas nada acontece. Quando a ligação completa, ela pergunta trêmula: "Quem é você?" Sem responder, ela perde a paciência e grita até perceber que está em público, então desliga abruptamente. Agora, ela começa a duvidar se Reno é realmente a testemunha, ou se talvez seu pai seja outra pessoa, embora lhe falte coragem para investigar mais a fundo. Enquanto isso, no refeitório, Reno se recusa a comer, deixando Joe furioso. De repente, Joe lhe dá um tapa. Nesse momento, Jung chega e entrega a bolsa de Reno, o que só aumenta ainda mais a raiva de Joe. Ele grita com ela, acusando-a de provocá-lo intencionalmente. Então, uma xícara de lamen quente escorrega em Joe, acendendo a faísca final em uma situação já acalorada. Ele diz a Jung que se o pai de Reno está vivo ou não, não é da conta deles, e vai embora. Depois de um dia longo e exaustivo, Jung caminha para casa completamente exausta. Assim que toca a campainha, uma voz a chama, perguntando se ela mora lá. A pessoa que ligou é um dos policiais que visitaram sua escola naquela manhã. Jung sente um arrepio. Ela está convencida de que a polícia finalmente veio buscá-la. Ver a presença do policial desperta nela um medo silencioso. O policial pergunta se ela sabe o que aconteceu com Reno, fazendo o coração de Jung disparar. Confusa, ela pergunta por que a estão interrogando. Nesse momento, o mordomo abre a porta e conduz os policiais para dentro. Ao observarem seu comportamento ansioso, um policial começa a desconfiar. Uma vez lá dentro, Jung sente um breve alívio, pensando que eles poderiam ter vindo visitar seu pai. Enquanto os policiais conversam com o prefeito sobre um projeto de revitalização, Jung teme que eles possam descobrir a verdade e revelar tudo ao seu pai. O mordomo cruza com seu olhar ao passar. Quando ela pergunta por que os policiais estão ali, ele explica que estão discutindo os planos de reconstrução do prefeito. Após a reunião, os policiais vão embora, mas não antes de um detetive vislumbrar a sombra de Jung na janela, enquanto eles se afastam. Com a saída da polícia, Jung sente uma calma momentânea.
Culpando M por sua crescente paranoia, ela começa a fazer anotações para descobrir mais sobre ele. Inicialmente, ela suspeitou que ele soubesse, mas essa ideia desapareceu após o incidente no hospital, quando o telefone dele ficou mudo. Então, surgem dúvidas de que outros possam desprezá-la por ser tão conhecida. Suas suspeitas se voltam para Jung, o melhor aluno, e se estendem até mesmo a alguns de seus amigos. Será que um deles realmente é M, se passando por amigo? A confusão se aprofunda, deixando-a deprimida e relutante em frequentar a escola. Enquanto isso, os detetives vasculham a cena do acidente. Sem câmeras de segurança e com a escuridão obscurecendo os detalhes, a única pista é um emblema de Porsche quebrado e manchado de sangue. De repente, o telefone de Jung toca. É M. Nervosa, ela responde, enquanto M exige saber por que ela o está ignorando. Jung explica que seu telefone estava quebrado, chegando a oferecer uma captura de tela como prova. M zomba, chamando-a de idiota e insistindo que nenhuma captura de tela poderia provar que sua tela estava quebrada. Percebendo seu erro, ela ouve M rir ironicamente. M então a ordena que repita palavras degradantes, que ela é um pedaço irredimível de lixo humano, que ela nunca responderá ou ultrapassar seus limites, e que ela deve obedecer absolutamente ao mestre. No dia seguinte, enquanto andava de carro com seu pai a caminho da escola, Jung exibe uma expressão raivosa. Seu pai pergunta o que há de errado, e ela explica que passou a noite inteira repetindo as ordens humilhantes de M, o que a deixou de mau humor. Mais tarde, buscando orientação, Jung pergunta ao pai como ele lida com pessoas que parecem amigáveis, mas escondem malícia. O prefeito, sempre político, a aconselha a ser gentil até mesmo com aqueles de quem suspeita. Ele ilustra isso, explicando como os cães selvagens são domesticados, aproximando-se deles com comida lentamente e sem segundas intenções, para que eles, eventualmente, os verdadeiros submissos sejam revelados. Agradecida, Jung agradece e pede que o motorista conserte o celular. Nesse instante, um motociclista aparece bem na frente deles. O mordomo, que está dirigindo, para o carro com habilidade. Jung olha para cima e reconhece o motociclista. É seu namorado, Joe. O prefeito fica furioso ao ver o motociclista, mas o jovem pede desculpas e vai embora. Mais tarde, o prefeito percebe que o motociclista está usando o uniforme escolar de Jung. Ele resmunga que, se soubesse que tais encrenqueiros estudavam na escola dela, a teria mandado para uma academia particular, sem saber que o encrenqueiro é, na verdade, o namorado de sua filha. Na escola, Jung chama Joe e exige saber por que ele bloqueou a rua. Mas ela rapidamente se lembra do conselho do pai sobre manter a calma em situações complicadas. Joe explica que ele só queria dizer oi e até mesmo se desculpar por ter gritado no hospital mais cedo. Aliviada, Jung o abraça, confiante agora que Joe está ao seu lado. Logo, o sinal toca e é hora da aula de educação física. Naquele dia, ao abrir seu armário, Jung encontra seu agasalho rasgado com um bilhete instruindo-a a usá-lo na aula de educação física. O choque a faz questionar quem poderia ter feito isso. A aula de educação física começa no frio do inverno. As amigas de Jung ficam surpresas ao vê-la com uma camiseta de manga curta, sua velha jaqueta rasgada amarrada na cintura e as calças dobradas a conselho de M. Embora ela finja não sentir frio, por dentro ela está com frio e envergonhada. O treinador anuncia que o time feminino jogará queimada, enquanto os meninos jogarão basquete, deixando os meninos decepcionados por perderem o futebol. Conforme o jogo se desenrola, Jung acerta uma adversária com força. Seus amigos ficam surpresos com sua intensidade, sem perceber que por trás de sua concentração existe uma tempestade de turbulência interior. Sua amiga Bitna pergunta por que ela está vestida de forma tão estranha, e Jung responde que a roupa a faz se sentir mais ágil. Isso faz com que seus amigos também comecem a arregaçar as calças. De repente, uma bola rebatida com força faz Bitna cair no chão. A arremessadora, Presidente Lee, alega que foi acidental. Jung nutre uma profunda antipatia por Lee, perdeu para ela na eleição escolar e ainda se sente humilhada. Num momento de amarga ironia, ela deseja que Lee fosse M, para que pudesse se vingar.
Após uma extenuante partida de queimada, Yoongi retorna à aula visivelmente chateada, e seus amigos notam seu humor abatido. O olhar penetrante de Lee permanece como se ela soubesse de todos os segredos. Desconfiada, mas determinada, Yoongi resolve descobrir quem está por trás. Depois da aula, ela convida Hara para sair. Mais tarde, ao encontrar o mordomo para um passeio, Yoongi verifica as mensagens de M no celular. Ela descobre uma foto sua, uma imagem que a choca, acompanhada de um último aviso de M. Outro link se segue, revelando um vídeo dela intimidando Hina, postado integralmente no site da escola. Tremendo, Yoongi ordena que o mordomo saia enquanto se prepara para sair com os amigos. Sua ansiedade aumenta com a ideia de o vídeo se espalhar. No dia seguinte, a diretoria explode em fúria com o vazamento das imagens, enquanto o gerente de assuntos estudantis é questionado sobre a falha em impedir o vazamento. O gerente pede desculpas e informa que o vídeo foi removido do site, prometendo que ninguém mais poderá acessá-lo. Quando a diretora pergunta quem enviou o vídeo, o gerente responde que ele foi enviado de um computador da escola, mas ainda não conseguiram descobrir quem o fez. A diretora avisa o gerente que o vídeo não deve chegar aos pais, pois pode causar sérios problemas. O gerente então pergunta se uma carta de desculpas do infrator resolveria o problema. Mas a diretora, parecendo impotente, explica que o infrator é a filha do prefeito, portanto, suspendê-la não é uma opção. O gerente sugere adicionar o nome de Joe à carta de desculpas, mas a diretora se recusa, pois Joe está prestes a se formar. Yoongi diz a Joe que o vídeo foi excluído, mas também diz que quer encontrá-lo novamente, porque pode conter pistas importantes. Seu desejo se realiza quando Joe lhe mostra o vídeo agora postado no YouTube. Infelizmente, ela está nos Trending Topics, mas não por bons motivos. Ela é conhecida como a MVP do bullying. Em pânico, ela imagina as consequências se seu pai descobrisse a verdade. Joe tenta acalmá-la, dizendo que agora que eles têm o vídeo novamente, eles podem procurar pistas e até se vingar de quem o postou. Eles começam a examinar o vídeo e, embora Yoongi tenha certeza de que o uploader é o culpado, o vídeo não mostra um rosto claro. Yoongi ressalta que isso significa que as pessoas no vídeo não são M. Joe fica surpreso com isso, mas Yoongi muda rapidamente de assunto, para impedi-lo de descobrir mais sobre o que aconteceu. Em uma parte do vídeo, eles notam a tela tremendo junto com o som de risadas. Uma risada feminina, eles percebem. Mais tarde naquele dia, ao retornar para casa, Yoongi recebe um tapa forte. O prefeito fica furioso e a confronta, lembrando-a da vez em que ela danificou um carro de luxo em seu primeiro dia dirigindo sem carteira, um erro que ele havia ignorado. Agora, porém, ela é vista espancando alguém da turma dela. Ele a repreende, dizendo que, se ela precisa agir de forma imprudente, deve pelo menos evitar deixar evidências. Yoongi pede desculpas, mas o prefeito está mais preocupado com sua imagem do que com a pessoa ferida no hospital. Enquanto isso, a presidente visita Reno com um bilhete. Ela se senta ao lado dele e pergunta sobre seu pai, que ainda não dá sinais de ter acordado. Quando Reno pergunta por que ela veio, a presidente lhe entrega uma carta de desculpas e explica que não sabia que ele havia sido tratado com tanta dureza. Ela acrescenta que o bilhete é uma petição contra o bullying em grupo liderado por Joe e que se arrepende de não tê-lo ajudado antes, prometendo ser mais responsável. Reno sorri e diz que, se ela estivesse lá, ele não teria sofrido tanto, e a agradece por ter vindo. Na manhã seguinte, como o prefeito temia, protestos começam em frente ao seu escritório, liderados pela Associação de Pais, exigindo sua renúncia devido à violência escolar. O prefeito fica furioso e seu assistente o avisa que seus índices de aprovação estão caindo rapidamente. Furioso, o prefeito acusa seu assistente, cuja filha é colega de classe de Yoongi, de possivelmente ter iniciado os protestos. Se fugir da responsabilidade fosse uma pessoa, então seria o assistente, exclama. Ele diz ao assistente para preparar o carro, insistindo que ele mesmo cuidará do assunto. O prefeito então chega à escola em pleno protocolo. Ele aperta a mão da diretora e posa para fotos. Ajustando seu discurso, ele ordena que sua equipe de imprensa registre o evento.
Quando as câmeras começam a rodar, o prefeito inicia sua apresentação. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ele pede desculpas ao diretor pelo comportamento de Yoonji e afirma que, embora ela seja sua filha, a escola deve tratá-la como qualquer outra aluna e puni-la de acordo com as regras. Quando a diretora pergunta se ele tem certeza dessa decisão, o prefeito desiste e ordena que o cinegrafista pare de gravar e diz severamente à diretora para não fazer perguntas que ele não possa responder. Em seguida, o prefeito se dirige aos alunos e anuncia que organizou este evento para se desculpar que está sentado ao seu lado. Yoonji fica atrás da multidão, sentindo-se muito envergonhada, mas ainda esperançosa de que seu pai possa consertar as coisas. Em seu discurso, o prefeito declara que, de acordo com a política da escola, Yoonji, como a agressora, deve completar 30 horas de trabalho voluntário, enquanto Joe, que causou a violência, será suspenso e transferido para outra turma. Joe fica furioso e grita, questionando por que ele é o único a ser punido, mas Yoonji o impede de fazer uma cena. O prefeito continua seu discurso e apresenta um slogan para a campanha anti-violência da escola. Olhando para Eno, ele instrui que se alguém o intimidar ou bater, deve gritar: "Acabe com a violência escolar." Ao ouvir isso, Yoonji começa a se lembrar de sua infância. Ela se lembra de como seu pai sempre esteve lá para ela, dando-lhe tudo o que ela pedia. Enquanto ele estivesse ao seu lado, nada poderia detê-la. Mas tudo mudou quando ela ouviu esse slogan. Até Eno não conseguia parar de rir, e logo todos começaram a zombar dele, o que só deixou o prefeito ainda mais irritado. Tomada de vergonha, Yoonji tentou se esconder. O prefeito rapidamente se tornou alvo de piadas nas redes sociais por causa de um comentário ridículo que fez. Canais de notícias relatam que muitos acreditam que seu comentário foi mais uma maneira de fazer Eno parecer uma vítima, especialmente porque foi dito enquanto Eno estava sentado ao seu lado. Enquanto isso, os protestos em frente ao seu escritório se intensificaram e se intensificaram. Mais tarde, seu assistente o informa que seu discurso no auditório se tornou um assunto popular e o alerta que a confiança do público está caindo ainda mais. Enfurecido, o prefeito ordena que o assistente fique quieto. Ele declara que a única solução é garantir o sucesso dos 3 projetos de desenvolvimento e silenciar qualquer um que se manifeste, pagando-os. No dia seguinte na escola, Yoonji se torna alvo de ridículo por causa do comportamento tolo de seu pai. Um aluno chamado Nako bloqueia sua passagem e sarcasticamente ordena que a violência na escola pare. Ele zomba dela e pergunta se o pai dela é comediante. Yoonji o empurra para o lado e diz para ele se afastar, mas Nako agarra sua mão com força, causando-lhe dor. Vendo sua angústia, ele finalmente a solta e vai embora. Logo depois, Bitna chega. Ela conta a Yoonji que Nako ficou em silêncio depois que Joe o espancou, então ela se pergunta por que Nako está agindo daquela forma agora. Yoonji explica que Joe foi suspenso e não está mais na escola, o que encorajou Nako. Parada do lado de fora da sala de aula, Yoonji começa a se perguntar se Emi está naquela turma. Ela se questiona se a voz do vídeo pertence a Emi. Ela também acha que, se Lee Bora, a presidente, estivesse presente, ela teria impedido que isso acontecesse. Naquele momento, ela ouve risadas vindas de dentro da sala de aula, exatamente iguais às do vídeo. Curiosa, ela entra na sala. Ao se aproximar, descobre que a risada vem de sua própria amiga, Hara. Yoonji e Hara são vizinhas e colegas de escola desde o ensino fundamental. Elas sempre foram próximas. Hara sabia tudo sobre Yoonji e vice-versa, até seus pais trabalhavam juntos. Agora, porém, Yoonji fica furiosa, se perguntando por que Hara a trairia. Determinada, Yoonji exige o celular de Hara. Nervosa, Hara pergunta por que Yoonji está agindo daquela forma. Com um tom sério, Yoonji repete sua exigência. Relutantemente, Hara entrega o celular. Sem demora, Yoonji verifica a galeria de Hara e encontra o vídeo vazado. Indignada, ela empurra Hara contra a parede e a acusa, dizendo que ela não tem desculpa, já que foi pega em flagrante. Hara, envergonhada, permanece em silêncio. Percebendo que Hara gravou o vídeo, Yoonji procura o vídeo do acidente em seu celular, mas ele não está mais lá. Ela também não encontra nenhuma conversa com Emi, o que a faz duvidar que Hara seja Emi. Nesse momento, Bitna intervém e diz a Yoonji que Hara não foi quem postou o vídeo no site da escola. Bitna explica que alguém deve ter tirado o vídeo do grupo de bate-papo e postado. Essa revelação choca Yoonji, e ela pergunta sobre o bate-papo em grupo.
Acontece que Jung nunca soube da existência desse bate-papo, que inclui 15 de seus colegas de classe. Bitna revela que metade do bate-papo é só provocação contra Jung. Enfurecida, Jung dá um tapa forte em Hara na frente de toda a turma. Quando ela levanta a mão novamente, a presidente Lee intervém e agarra a mão de Jung, dizendo-lhe para se acalmar e não causar mais problemas, especialmente depois de tudo o que aconteceu. Jung fica ainda mais irritada. Nesse momento, Jung pede para ela parar, afirmando que nem tudo pode sair como ela quer. A turma inteira, incluindo Kimo, assiste à cena. Furiosa, Jung sai da sala gritando de frustração. Mais tarde, Jung vai até uma sala de karaokê para chorar, onde Joe a encontra. Ao vê-la em lágrimas, ele a convida para um passeio rápido de bicicleta para ajudá-la a liberar sua raiva e tristeza. Após o passeio, Joe a deixa e a tranquiliza dizendo que, assim que sua suspensão terminar, ele cuidará de qualquer um que tenha falado mal dela. Então, ele vai embora. Jung tenta se acalmar, pensando que depois da formatura, não precisará mais ver o rosto de nenhum deles. No entanto, sua raiva por Hara persiste. Ela chega a considerar arruinar a vida de Hara, contando tudo ao pai, mas acaba desistindo. Sabendo que seu relacionamento com o pai está tenso no momento, Jung recebe uma mensagem de Emi, perguntando se ela gostou do passeio. Angustiada, ela corre para o quarto visivelmente chateada. Emi envia outra mensagem perguntando como estão as coisas, o que só deixa Jung ainda mais irritada. Num acesso de raiva, ela perde a paciência e questiona Emi sobre suas perguntas ridículas, dizendo que não está nada bem. Emi responde em um tom frio, insistindo que ela ouça e não desperdice seu cérebro. Ele diz que ela deve seguir apenas suas instruções. Curiosa sobre seus motivos, Jung pergunta por que ele está fazendo tudo isso. Emi parecia estar se divertindo, jogando um jogo cruel às custas de Jung. Sentindo-se frustrada, ela exigiu saber por quanto tempo isso continuaria, mas Emi apenas sorriu, avisando-a de que só lhe restava uma jogada. Seu tom era sério ao dizer que, se desobedecesse desta vez, as consequências seriam severas. O coração de Jung batia forte de preocupação quando ela perguntou o que ele estava planejando. Sem hesitar, ele revelou que tinha fotos do incidente. Jung congelou em choque. Deu-lhe um prazo para o dia seguinte. Quando o dia seguinte chegou, o clima na sala de aula estava tenso. Ninguém cumprimentou Jung, exceto Bitna. Ela imediatamente sentiu a mudança no comportamento de todos. Uma sensação inquietante a invadiu. Determinada, mas inquieta, ela pegou o celular, sabendo que precisava estar pronta para a tarefa de Emi. A ideia de fracassar fez seu estômago revirar. Assim que a aula começou, seu celular vibrou. Outra mensagem de Emi apareceu. A tarefa era a mesma de antes. Ela precisava anunciar para toda a turma que precisava soltar um barro. Horrorizada, Jung perguntou se ela poderia simplesmente dizer que precisava usar o banheiro, mas Emi recusou. Ele insistiu que ela usasse as palavras exatas. Professora, preciso mesmo cagar. A humilhação era insuportável, mas não havia saída. Engolindo o orgulho, ela forçou as palavras a saírem da boca. Enquanto a sala de aula mergulhava num silêncio atordoante, seus olhos se encheram de lágrimas. O professor, visivelmente desconfortável, deu-lhe permissão para sair. Sentindo-se completamente humilhada, ela saiu, ouvindo os sussurros e risadinhas atrás dela. Do lado de fora da sala de aula, o peso da vergonha a oprimia. As risadas dos colegas ecoavam em sua cabeça, fazendo seu peito apertar. Enxugando as lágrimas, ela correu para o banheiro, apenas para encontrar outra mensagem de Emi esperando por ela. Ele se gabou de como estava se divertindo e garantiu que, como recompensa, não lhe enviaria mensagens por uma semana. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu um leve alívio. O primeiro dia sem as mensagens de Emi foi estranho, mas ela encontrou conforto em ouvir música. No segundo dia, ela estava começando a se sentir um pouco melhor. Ela encontrou Joe para conversar sobre seus problemas escolares, e ele fez o possível para animá-la, até mesmo dando a ela um álbum de frango frito, seu favorito. Antes de se separarem, Joe mencionou que não poderia acompanhá-la até em casa naquela noite devido a algo importante que tinha que fazer.
Assim que Joe desapareceu de vista, Joe pegou o telefone e fez uma ligação. Sua voz era baixa e firme enquanto falava com um grupo de gangsters, instruindo-os a rastrear alguém mais tarde naquela noite. Enquanto isso, Hara saiu de uma loja, com os braços cheios de compras. Ela mal teve tempo de reagir antes que um grupo de homens a cercassem. Um deles roubou seu telefone, enquanto o outro se inclinava, sussurrando para que ela o seguisse. O medo a tomou enquanto ela obedecia, deixando-os levá-la a uma área isolada. Esses homens foram enviados por Joe. Sem hesitar, exigiram que ela desbloqueasse o telefone, insistindo que precisavam de acesso ao chat em grupo. Tremendo, Hara obedeceu. Os bandidos examinaram cuidadosamente o chat, anotando os números de telefone de todos os envolvidos. Assim que obtiveram o que precisavam, enviaram a lista para Joe. No dia seguinte, Joe sentou-se no parque ao lado de Young, lendo a lista em seu telefone. Young, percebendo sua distração, irritou-se e perguntou por que ele não estava prestando atenção nela. Rapidamente, Joe guardou o celular e a abraçou calorosamente. Ele a tranquilizou, dizendo que ela era a pessoa mais importante em sua vida e que faria qualquer coisa por ela. Mais tarde, Joe se viu em uma parte decadente da cidade, em frente à casa de Young, um espaço apertado onde morava com sua irmã mais nova. Em tom de zombaria, Joe zombou de com Young, menosprezando-o por viver em condições tão precárias, apesar de ser um aluno exemplar. Expressão de Young escureceu quando ele ordenou que Joe fosse embora imediatamente. Mas Joe permaneceu impassível. Ele alertou Young para tomar cuidado com sua atitude, erguendo o punho como se fosse agredi-lo. Antes que ele pudesse agir, a irmã mais nova de Young correu para a frente, batendo em Joe na tentativa de proteger o irmão. Young rapidamente a acalmou, mas Joe ainda não havia terminado. Acusando Young de fazer parte do grupo de bate-papo que tinha Young como alvo, Joe exigiu seu celular, determinado a descobrir a identidade da pessoa que havia postado o vídeo no YouTube. Young se recusou e se manteve firme, mas Joe também não estava disposto a recuar. Com um olhar frio como gelo, avisou Young que todos já o consideravam culpado, já que nunca gostou de Young. Então, sem hesitar, deu um soco forte em Young, derrubando-o no chão. A irmã de Young gritou e implorou para que ele parasse, mas Joe não demonstrou piedade, continuando a espancá-lo. Por fim, sem outra escolha, Young desbloqueou o celular. Com a voz arrepiante, Joe murmurou que faria qualquer coisa por Young. Seus dedos se moveram rapidamente pelo celular de Young, procurando por qualquer evidência que pudesse levá-lo a Amy. 4 dias se passaram desde a última mensagem de Amy, e Young estava começando a se sentir mais leve. Não havia tarefas cruéis, nem medo de humilhação repentina. Então, chegou uma mensagem de Joe. Ele disse a ela que estava perto de descobrir a identidade da pessoa que havia postado o vídeo. Esta era a chance deles de expor Amy, sentindo-se esperançosos de que ela confiasse em Joe. Ao mesmo tempo, ela tomou uma decisão: descobrir se o homem que ela havia atropelado com seu carro era realmente o pai de Amy. De volta à cidade, Joe continuou sua investigação. Após vasculhar minuciosamente o celular de Young, não encontrou nada incriminador. Young, machucado mas ainda firme, insistiu que não tinha envolvimento. Explicou que havia sido adicionado ao grupo sem sua permissão e admitiu que seu único erro foi não ter saído. Ele ainda ressaltou que toda a situação havia sido causada por um erro do próprio Young. Enfurecido, Joe estava prestes a bater nele novamente, mas o som dos soluços da irmã de Joe o fez parar. Em vez disso, ele jogou o telefone de volta para Young e foi embora. Enquanto Joe desaparecia na distância, Joe consolou a irmã. Momentos depois, seu telefone tocou. Atendendo a ligação, ele garantiu à pessoa do outro lado que havia excluído todas as suas contas de redes sociais, conforme combinado. Sua voz ficou séria ao alertá-lo sobre Joe, mencionando que ele poderia se tornar um problema. Depois de desligar, Joe se virou para a irmã, com uma expressão indecifrável. Pessoas más sempre pagam por suas ações no final, murmurou. Mais tarde naquele dia, Young convenceu Bitna a acompanhá-la ao hospital. Ela explicou que iriam visitar o pai de Joe e que não queria ir sozinha.
Levar Hara, acrescentou, teria sido muito constrangedor. Enquanto caminhavam, Bitna observou que Jung havia mudado muito desde o incidente no chat em grupo, e que quase parecia que alguém a estava perseguindo. Jung ignorou o comentário, insistindo que estava apenas visitando como colega de classe. As palavras de Bitna ainda persistiam em sua mente. Ela sempre foi perspicaz. Bitna então sugeriu levar Hara junto. Mas Jung rapidamente descartou a ideia, dizendo que ainda não havia perdoado. Quando finalmente chegaram ao hospital, foram recebidos por Reno. Jung lhe entregou um pequeno presente e perguntou sobre seu pai, preparando-se para o que viria a seguir. Reno os conduziu à UTI, onde seu pai jazia inconsciente, conectado a várias máquinas. Sua voz era solene ao explicar que tanto ele quanto o médico não tinham ideia de quando seu pai recuperaria a consciência. Quando os olhos de Jung pousaram no homem deitado na cama do hospital, todo seu corpo congelou. Uma percepção arrepiante a atingiu. Este era o mesmo homem que ela havia atropelado com seu carro. O pai de Reno. Dominada pelo medo, Jung deu um passo para trás, com as mãos tremendo. Ela sabia que não podia mais ficar ali. Com passos apressados, ela saiu silenciosamente do quarto, esperando que ninguém notasse sua saída. Pensamentos giravam em sua mente, uma tentativa desesperada de racionalizar a situação. Se o pai de Reno nunca acordasse, então talvez, apenas talvez, seria como se o acidente nunca tivesse acontecido. Mas mesmo enquanto se agarrava a esse pensamento, o medo a dominava, causando arrepios na espinha. Alcançando o celular com as mãos trêmulas, ela recebeu uma notificação, uma nova mensagem de M. Que gentileza sua visitar o hospital. As palavras na tela a invadiram com uma nova onda de pânico. Com os olhos percorrendo o corredor do hospital, ela sentiu como se M estivesse observando cada movimento seu. Ela imediatamente respondeu, exigindo saber quando ele pararia com sua chantagem implacável. A resposta foi quase instantânea. Até que você não tenha mais medo dos seus próprios segredos. Assim que leu a mensagem, a lembrança do acidente se repetiu em sua mente com uma clareza assustadora. Sua respiração ficou irregular, o desespero se instalou. Sem ter a quem recorrer, ela ofereceu dinheiro a Mené, afirmando que pagaria qualquer quantia se isso significasse garantir sua liberdade. Mas a resposta de Mené foi rápida e fria. Não estava interessada. Jung apertou o telefone com força, o coração disparado. Ela então perguntou o que ele realmente queria dela. A próxima mensagem de M a fez gelar o sangue. Se você realmente quer escapar, renda-se. A confirmação do seu pior medo a atingiu como um martelo. M não tinha planos de deixá-la ir, mas render-se estava fora de questão. Sua vida, sua reputação, tudo pelo que ela havia trabalhado seriam arruinados. Ela se recusava a deixar isso acontecer. Precisava de outra saída. M pareceu antecipar sua resistência. Outra mensagem apareceu. Se você não se render, terá que completar todas as missões que eu lhe designar. Termine uma missão especial e eu lhe darei 1 mês de liberdade. A esperança brilhou no peito de Jung com essas palavras. 1 mês. Era tudo o que ela precisava. Se conseguisse esse tempo, Joe poderia descobrir a identidade de M. Agarrada a esse pensamento, ela tomou sua decisão. Ela completaria qualquer missão que M lhe lançasse. No entanto, quando a segunda missão chegou, ela se mostrou muito pior do que ela esperava. A próxima ordem de M era simples, mas devastadora: terminar com Joe. Jung sempre viveu sob a sombra de seu pai influente, nunca se importando verdadeiramente com a percepção dos outros sobre ela. Era por causa desse privilégio que muitos a invejavam. Alguns garotos a cercavam, buscando sua atenção. Um deles era Nako, cuja persistência a irritava há muito tempo. Um dia, cansada das investidas dele, ela o esbofeteou. Mas, em vez de recuar, Nako tentou retaliar. Foi então que Joe interveio. Ao contrário da maioria dos colegas, Joe era diferente. Um atleta discreto da turma, tinha sido um membro importante do clube de boxe. Ele raramente falava, muitas vezes sentado no fundo da sala, meio adormecido. Mas quando interveio naquele dia, mostrou sua força. Com um único soco, ele nocauteou Nako. Foi a primeira vez que Jung viu alguém defendê-la. O ato de proteção de Joe teve um custo. Ele foi expulso do clube de boxe por causa do incidente.
Sentindo-se culpada, Yoon o abordou depois. Ela o pediu em namoro, não por romance, mas como uma forma de compensar o que havia acontecido. E para sua surpresa, ele concordou. Com o passar do tempo, a reputação de Joe só crescia. Conhecido por suas incríveis habilidades no boxe e comportamento sereno, ele era respeitado por todos na escola. Mas para Yoon, ele se tornou mais do que isso. Ele se tornou sua força, a única pessoa em quem ela podia confiar fora da influência do pai. Agora, M exigia que ela terminasse com aquilo. Perdida em pensamentos, Yoon foi repentinamente trazida de volta à realidade por uma voz inesperada. Bitna aparecera atrás dela, olhando-a com desconfiança. Há algo errado? Perguntou Bitna. Assustada, Yoon rapidamente trancou o celular e o guardou no bolso. Com medo de que Bitna pudesse ter visto suas mensagens com M, forçando um sorriso, ela balançou a cabeça. Bitna informou a Yoon que Reno estava profundamente perturbado depois de ver o pai, e que toda a situação o havia afetado emocionalmente. Ainda perturbada, Yoon respondeu que queria ir para casa e que ainda não estava pronta para encará-lo. Enquanto isso, em um restaurante, Joe encontrou a presidente Lee, que não perdeu tempo em confrontá-lo sobre seu comportamento recente. Ela exigiu saber por que ele estava ameaçando os membros do grupo e ordenou firmemente que ele parasse. Lee comentou que Joe havia mudado desde que se envolveu com Yoon, tornando-se alguém que ela mal reconhecia. Joe permaneceu em silêncio, sua frustração aumentando. Lee então lhe entregou uma petição, explicando que a maioria de seus colegas a havia assinado em apoio à punição de Yoon, pelo que aconteceu com Reno. Ela enfatizou que não se tratava apenas de Yoon, mas sim de uma lição para todos. Joe, irritado com toda a situação, exigiu saber por que ela estava mostrando a ele. Lee, imperturbável, deixou-o com um último aviso. Considere isso uma declaração de guerra ou um favor. Pare de assediar nossos colegas. Desta vez, não terminará apenas com uma suspensão. A frustração de Joe só aumentou. Ele suspeitava que Yoon tivesse revelado tudo ali. Naquela noite, Joe foi ver Yoon, mas ela tentou dispensá-lo, sugerindo que se encontrariam na escola após o fim da suspensão. Surpreso, Joe perguntou se ela não estava feliz em vê-lo. Lembrando-se da missão de M, Yoon hesitou antes de sugerir que fingissem terminar por um tempo. Ela garantiu que não era um término de verdade e que ele não deveria se preocupar. No entanto, Joe não se convenceu e exigiu uma explicação real, acusando-a de querer terminar tudo porque havia encontrado outra pessoa. Yoon, sentindo-se encurralada, tentou acalmá-lo, temendo que seu pai pudesse ouvir. Joe insistiu ainda mais, suspeitando que Reno fosse o motivo de tudo aquilo. Ele achou suspeito que Yoon tivesse visitado o pai de Reno no hospital. Perturbada, Yoon negou a acusação, mas teve dificuldade em encontrar uma resposta convincente. Joe, frustrado, disse a ela que não concordaria com o término a menos que ela lhe desse um motivo real. Sem esperar por uma resposta, ele foi embora de bicicleta, com a mente em turbulência. Joe não conseguia se livrar da dúvida que o atormentava. Ele se questionava se Yoon realmente se importava com ele, ou se ela só estava com ele porque ele era o cara mais durão da escola. O peso de suas emoções o oprimiu, e ele soltou um grito desesperado na noite, confessando que realmente se importava com ela. Enquanto isso, Yoon estava em casa, incomodada com a reação de Joe. Ela se tranquilizou, pois, assim que a suspensão dele terminasse, explicaria tudo. Afinal, Joe sempre estivera ao seu lado. No entanto, seu senso de controle ruiu quando chegou uma nova mensagem de M, anexada a uma foto da noite do acidente. A mensagem dizia: "Termine com Joe amanhã." Na manhã seguinte, Joe voltou para a escola. Ao entrar, Bitna o cumprimentou calorosamente, mas Yoon parecia tensa. Joe a convidou para ir com ele até a aula, mas ela o impediu. Reunindo toda a sua coragem, ela disse que precisavam conversar. Sabia que não tinha outra escolha. Na frente dos colegas, anunciou que queria terminar. Joe ficou paralisado, incapaz de processar suas palavras. Não muito longe, Eno ouvia e sorria. Consumido pela raiva, Joe correu até ele, agarrou Eno pelo colarinho e exigiu saber por que ele estava rindo. Eno negou, mas Joe não ficou satisfeito. Yoon tentou intervir, pedindo que ele se acalmasse, mas Joe a empurrou para o lado, transbordando de raiva. Ele o acusou de ser a raiz de todos os seus problemas.
Sua fúria se voltou para Eno, e ele o ergueu pelo colarinho, insistindo que ele era o responsável por toda a confusão. Eno permaneceu em silêncio, sem vontade de provocá-lo mais. Joan, o primeiro da turma, deu um passo à frente e pediu que Joe parasse, insistindo que Eno não havia feito nada de errado. Mas Joe, tomado pela emoção, não estava em condições de ouvir. Ele se virou para Joan, ameaçando-o também. Joan calmamente apontou que Joe estava sozinho. Ninguém mais estava do seu lado. Ele avisou que Joe tinha acabado de voltar da suspensão e já estava recorrendo à violência novamente. A fúria de Joe explodiu e, sem hesitar, ele bateu em Joe com força, derrubando-o no chão. Ele não parou por aí, continuando a bater nele até que um professor chegou e pôs fim à briga. O incidente rapidamente chegou à sala da diretora. Os professores revisaram o histórico de Joe e determinaram que outra suspensão não seria suficiente. Ele precisava ser expulso. De acordo com o regulamento da escola, a decisão era definitiva. A notícia se espalhou rapidamente. Um aluno entrou correndo na sala de aula, ofegante, e anunciou que Joe havia sido expulso. O coração de Yundi afundou. Dominada pela culpa, ela escondeu o rosto entre as mãos. Ela sabia que aquilo tinha acontecido por sua causa. Naquela noite, ela desabou em lágrimas, incapaz até mesmo de ficar em pé. Seu pai soube do incidente e repreendeu-a duramente, exigindo que cortasse relações com pessoas como Joe. Ela não podia argumentar. Tudo o que podia fazer era chorar em silêncio. Enquanto isso, o mordomo relatou o incidente ao prefeito. O prefeito expressou sua decepção com Joe e reconheceu que sua expulsão era inevitável. No entanto, Yundi permaneceu em conflito. Em um momento, ela culpava Joe por suas ações imprudentes, e no próximo, percebeu que Amy havia orquestrado toda a situação. No fundo, ela sabia quem era o verdadeiro responsável. No dia seguinte, a expulsão de Joe foi oficialmente confirmada. De seu assento perto da janela, Yundi o observou deixar o terreno da escola pela última vez. Arrependimento e culpa a consumiam. Era exatamente isso que Amy havia planejado desde o início. Bitna tentou confortá-la, mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, Hara se aproximou para consolá-la também. Assim que Hara começou a falar, um grupo de meninas a interrompeu, convidando-a para se juntar a elas no refeitório. As meninas não se deram ao trabalho de esconder sua zombalha. Eles apontaram que Yundi havia perdido toda a sua influência, agora que Joe se foi. Sussurraram que ela sempre foi arrogante, confiando no poder do pai e na proteção do namorado. Agora, ela não tinha mais nada. Virando-se para Hara, perguntaram se ela realmente queria continuar sendo tratada assim. O refeitório fervilhava de energia enquanto os alunos se reuniam em grupos, conversando e rindo. Hara ficou parada na entrada, hesitante, enquanto o grupo de meninas a incitava a entrar. Suas vozes transbordavam entusiasmo, insinuando que algo interessante a aguardava lá dentro. Incerta, mas intrigada, ela o seguiu. Lá dentro, Naku a cumprimentou com um sorriso irônico, sua confiança a enervando. Ela questionou suas intenções, e ele casualmente revelou seu objetivo: derrotar Yundi. Uma onda de inquietação tomou conta de Hara quando ela perguntou o que fariam se Amy descobrisse. Naku, despreocupado, lembrou-a de que Joe não estava mais ali para interferir. Enquanto isso, na sala de aula, Yundi estava sentada curvada sobre a mesa, parecendo exausta. Bitna, preocupada, sugeriu que fossem almoçar, mas Yundi recusou, dizendo que não estava com fome. Bitna, persistente, insistiu que eles deveriam pelo menos sair um pouco. Yundi hesitou, questionando por que deveriam ir ao refeitório, e então sugeriu que pedisse a Eno que lhes trouxesse algo. Quando seus olhares pousaram em Eno, Yundi hesitou novamente, lembrando-se de seu estado vulnerável. Após um momento de reflexão, ela concordou relutantemente, não querendo ser rotulada de valentona novamente. As duas seguiram para o refeitório, com Yundi se sentindo nervosa por estar ali pela primeira vez em muito tempo. Ela notou Hara entre os alunos e ouviu sussurros sobre seus incidentes passados. Bitna a aconselhou a pegar algo rapidamente e encontrar um lugar longe da atenção. Pegando uma barra de chocolate, Yundi foi até o caixa, apenas para encontrar Naku esperando lá. Ele a deteve, dizendo-lhe presunçosamente para esperar sua vez.
Sentindo-se envergonhada, ela deu um passo para trás para ficar ao lado de Bitna. Nako então criou uma cena, reclamando em voz alta por não ter dinheiro suficiente. Virando-se para Yundi, ele exigiu que ele lhe emprestasse 5.000 wons. Hara, observando de longe, parecia insegura, mas não interveio. Humilhada e sem vontade de causar um problema maior, Yundi entregou o dinheiro sem discutir e saiu rapidamente do refeitório, com o rosto queimando de vergonha. Raiva e frustração fervilhavam dentro dela, enquanto culpava M por sua queda. Ela, silenciosamente, jurou encontrar M antes que seu mês de liberdade terminasse e recuperar seu lugar na escola. Mais tarde naquela noite, Yundi estava deitada na cama refletindo sobre o quanto as coisas haviam mudado desde que M entrou em sua vida. O bullying sempre esteve presente. Após a expulsão de Joe, a situação se tornou insuportável. Determinada a reverter a situação, ela decidiu usar a riqueza do pai como alavanca. Acreditava que, ostentando a influência da família, poderia reconstruir seu status. Enquanto isso, em um restaurante, Hara mencionou casualmente como era gratificante ver Yundi tão frustrado. Rindo, ela admitiu que foi ela quem convenceu Bitna a levar Yundi para o refeitório, facilitando sua perseguição. Divertida, ela se virou para Nako e perguntou sobre seu próximo passo. Alguns dias depois, Yundi começou a criar conexões com um grupo diferente de garotas. Ela se gabava de frequentar shows exclusivos e de sempre garantir lugares na primeira fila. Uma das garotas, Minjeng, suspirou de inveja, mencionando que só podia pagar por ingressos comuns. Percebendo a oportunidade, Yundi lhe entregou um batom que ela considerava inútil, alegando que não gostava da cor. Minjeng aceitou o presente com gratidão. Observando isso, Ma sussurrou para a presidente da turma que algo estava errado, mas a presidente apenas deu de ombros. Em sua opinião, Yundi tentava desesperadamente recuperar seu status perdido após os danos causados por Nako. Ela acrescentou que Yundi sempre se comportou como realeza, tratando seus amigos como servos. Agora, em uma tentativa de manter sua imagem, ela estava fazendo tudo o que podia antes da formatura. Na tentativa de solidificar seu status, Yundi ofereceu uma festa extravagante em uma churrascaria para seu novo círculo de amigos, deixando Ha Mung e os outros de fora deliberadamente. Quando a noite terminou e seus convidados agradeceram pela refeição suntuosa, Yundi sentiu uma sensação de satisfação. Ela se tranquilizou, pois, independentemente das muitas panelinhas na escola, ninguém ousaria desafiar sua autoridade, contanto que se beneficiasse de sua generosidade. Após a refeição, Yundi verificou a conta e ficou chocada ao ver o valor total, 227.500 wons. Seus amigos também ficaram surpresos. Com confiança, ela entregou seu cartão para pagar, mas quando o caixa o passou, eles revelaram que seu cartão havia excedido o limite. Uma onda de constrangimento tomou conta de Yundi enquanto ela permanecia ali, atordoada. Seu pai logo descobriu seus gastos excessivos e a confrontou, exigindo uma explicação sobre como uma estudante do ensino médio conseguia gastar 500 milhões de wons em apenas um mês. Yundi tentou se defender, dizendo que, desde o fim do vestibular, vinha passando mais tempo com os amigos. No entanto, seu pai se recusou a aceitar a desculpa, acusando-a de incitar potenciais escândalos que poderiam prejudicar ainda mais sua reputação já frágil. Frustrada, Yundi a atacou, questionando por que ele havia lhe dado dinheiro se iria reclamar agora. Com lágrimas nos olhos, ela saiu furiosa da sala. Seu pai, profundamente ofendido com seu comportamento, considerou sua reação desrespeitosa. Mais tarde, o mordomo sugeriu aumentar o limite do cartão de Yundi, mas o prefeito manteve-se firme em sua decisão. Ele se lembrou de suas próprias dificuldades na infância, trabalhando incansavelmente para vender jornais, e achou incompreensível que Yundi pudesse agir com tanto direito sem ter ganhado um único centavo. Determinado a lhe dar uma lição, recusou-se a lhe dar mais dinheiro. Diante de um corte financeiro, Yundi começou a pensar em maneiras alternativas de ganhar dinheiro. Ela decidiu vender alguns de seus pertences, especialmente produtos raros e de edição limitada, que não estavam mais disponíveis nas lojas. Anunciando-os online, ela esperou por potenciais compradores.
Não demorou muito para que ela recebesse um pedido e combinasse de encontrar o comprador perto de sua casa em uma noite fria. O item em questão era um álbum autografado raro, de edição limitada com tema de verão, que tinha sido difícil de adquirir. Quando finalmente conheceu o comprador, ficou chocada. Era ninguém menos que a presidente da turma, Lee. Yoongi foi pega de surpresa e perguntou se Lee também era fã de estrelas do K-pop. Por um breve momento, ela considerou desistir da venda, mas, por fim, decidiu prosseguir. Convenceu-se de que não importava quem a compraria. Lee entregou 90 mil wons, concluindo a transação. Yoongi estranhou que, logo ela, Lee tivesse se tornado sua primeira cliente. Lee questionou se Yoongi havia deixado de ser fã, relutante em admitir que estava vendendo devido a dificuldades financeiras. Yoongi respondeu rapidamente que havia decidido se concentrar nos estudos. Lee, sem se convencer, perguntou se Yoongi estava dizendo aquilo apenas para impressioná-la. Confusa, Yoongi negou e saiu apressada, envergonhada demais para continuar a conversa. Na escola, Yoongi começou a notar uma mudança. Seus colegas, que antes a ignoravam, começaram a se aproximar dela novamente, atraídos pelos benefícios de sua generosidade. Refletindo sobre o conselho do pai sobre usar a gentileza para gerenciar pessoas, ela percebeu que sua estratégia estava funcionando. À medida que sua popularidade entre as meninas crescia, os meninos começaram a se distanciar. Sentindo sua confiança retornar, ela convidou Bitnar para ir às compras, pedindo ajuda para escolher os itens. Bitnar aceitou prontamente e, pela primeira vez em muito tempo, Yoongi sentiu como se sua vida perfeita estivesse voltando. Mesmo assim, ela permaneceu cautelosa. Para testar a lealdade da amiga, decidiu organizar uma festa de aniversário de 28 anos para seu cachorro, uma tradição que ela mantinha todos os anos. Desta vez, ela queria ver se suas amigas ainda se importavam o suficiente para comparecer. Ela enviou os convites, esperando uma resposta positiva. Logo depois, Lee abordou Yoongi para uma conversa particular. Curiosa, mas irritada, Yoongi ouviu de Lee Fing, acusando-a de fingir. Lee mencionou a venda dos álbuns e a festa desnecessária para animais de estimação, questionando suas prioridades. Irritada, Yoongi disparou, dizendo a Lee para cuidar da própria vida. Ela lembrou a Lee que elas não eram amigas e exigiu que ela ficasse longe de sua vida até a formatura. Enquanto isso, Yoongi se encontrou com uma figura misteriosa em segredo. Falando em voz baixa, Yoongi lembrou-lhes que Yoongi havia recebido um mês de liberdade e perguntou sobre o próximo passo. M, o indivíduo em questão, respondeu simplesmente com um ar divertido, afirmando que planejavam continuar porque achavam a situação divertida. O dia da festa de aniversário do cachorro chegou. Yoongi sentou-se à mesa de jantar, esperando ansiosamente por seus convidados. Os minutos se transformaram em horas, mas ninguém apareceu. Seu coração apertou quando ela murmurou baixinho: "Acho que ninguém vem." Nesse momento, a campainha tocou. A esperança brilhou em seus olhos enquanto ela corria para a porta, esperando seus amigos. No entanto, ao abri-la, ela foi recebida por policiais parados à sua porta. Um dos policiais, um júnior, mencionou casualmente: "Finalmente, os portões foram consertados." Confusa, Yoongi perguntou o que ele queria dizer. O policial explicou que o portão já havia sido completamente destruído, parecendo ter sido atingido por um carro. Uma onda repentina de ansiedade a invadiu. O policial sênior então pediu para rever as imagens do circuito interno de TV do incidente. O oficial subalterno acrescentou: "A propósito, você conhece o Reno da sua turma, certo?" Ele explicou que o pai do Reno havia sido vítima de um atropelamento seguido de fuga. O oficial superior elaborou, mencionando que um Porsche novinho em folha havia sido capturado por uma câmera de trânsito próxima na mesma época. O carro estava registrado em nome de Yoongi, apesar dela não possuir carteira de motorista. Também foi notado que não correspondia ao veículo do prefeito. Suor se formou na testa de Yoongi, enquanto os policiais revelavam outro detalhe. Um carro com essa descrição havia sido consertado recentemente, logo após ser comprado. O pânico se instalou, mas ela tentou se recompor. Perguntou se estava sendo interrogada, mas o oficial superior esclareceu que se tratava apenas de um inquérito padrão e ainda não de provas concretas. Vendo suas expressões, Yoongi entendeu que suspeitavam dela.
No entanto, acalmou-se, sabendo que não tinham provas definitivas. Com falsa compostura, ignorou as perguntas, insistindo que estava no meio de uma festa e não queria discutir assuntos desagradáveis. O oficial subalterno insistiu para que as imagens do circuito interno de TV fossem exibidas, mas o oficial superior o interrompeu, desculpando-se pela intrusão e aconselhando Jung a aproveitar a festa antes de partirem. Uma vez do lado de fora, ele pegou seu caderno e circulou uma nota. Jung era agora a principal suspeita. Assim que a porta se fechou, Jung desabou no chão, sobrecarregada, mas aliviada. Ela se convenceu de que estaria segura, enquanto M permanecesse em silêncio. Se M ela expusesse, ninguém jamais descobriria a verdade. Recentemente, na escola, um grupo de meninas, incluindo Bitna, fofocaram sobre a festa de Jung. Brincaram sobre o absurdo de comemorar o aniversário de um cachorro e riram de como Jung havia estourado o limite do cartão de crédito à toa. Quando Ma se virou para Bitna e perguntou se ela tinha ido, Bitna negou, dizendo: "Nem eu fui." O grupo achou isso hilário, presumindo que Jung devia estar furiosa.